Livro do Moon e os Viajantes, autora Lisa Oliveira. Parte 2. A Dança da Folha. Capítulo 11. Helena. Por alguns instantes, todos ficaram em silêncio. Estavam boquiabertos como estivessem vendo um fantasma, e, talvez, realmente estavam. Há 20 anos ninguém havia visto um astere. Todos foram mortos na Noite Vermelha, como ficou conhecida o dia do massacre. Mas agora um deles estava ali. Na verdade, sempre esteve e caminhou no meio deles e tampouco desconfiaram. Helena sentiu uma fúria irradiar seu corpo inteiro. Ela fechou os punhos e arqueou as sobrancelhas. Vão embora. Sumam daqui, antes que eu mate todos, exclamou a sacerdotisa. Dava para sentir em sua voz o ódio. Seus dentes quase rangiam. Ana. Articulou Artênia tocando na perna da domadora de ar enquanto se rastejava com um ferimento grave na barriga. Vamos sair daqui. Rápido, gritou a domadora de ar. Os mascarados subiram no urso e passaram por Ana. Esdras pegou Artênia no colo e juntos subiram no urso. Então partiram. Você está bem? Perguntou Helena Lars agachando onde ele estava. Acho que sim, obrigado por salvar minha vida. Disse ele ainda perplexo. Você faria o mesmo. Respondeu ela sorrindo. Em seguida o ajudou a levantar. Misericórdia. Você é um deles. Disse Aldo indo abraçar Helena. Eu nunca tinha visto um de verdade. Disse Drew se aproximando e tocando nas asas dela. É bizarro e assustador ao mesmo tempo. Sussurrou Tess. Agora tudo faz sentido. Um humano jamais poderia suportar um poder tão grande como aquele que usou na festa. Exclamou Frederick. Gente, calma. Ainda é Helena, agora em sua verdadeira forma, mas ainda é ela. Disse Eudora indo abraçar a amiga. Enquanto eles admiravam as asas de Helena, Gaia e Freya só observavam. Helena recolheu suas asas para dentro de si, deixando suas costas lisas como se nunca tivera nada sob elas. Caminharam por horas e decidiram descansar. O sol estava quase se pondo. Aldo e Drew caçaram um animal e sentaram, todos em volta da fogueira para comer. Como você sobreviveu à Noite Vermelha? Perguntou Freya a Helena. Todos ficaram em silêncio. Então a sacerdotisa começou a contar. Eu era muito nova, apenas uma criança. Lembro da comandante das tropas ir anunciar os nomes dos soldados que foram mortos. Minha tia e meu pai estavam entre eles. Lembro de ver minha mãe chorar escondido. Ela também era uma guerreira, porém não foi àquela batalha para cuidar de mim. De certa forma, se culpava, como se ele pudesse ter feito algo para impedir. Mas, enfim, tivemos que dormir. Eu não consegui dormir bem naquela noite, então minha mãe foi à cozinha preparar algo para mim. Enquanto isso, alguma coisa bateu à porta quando ela abriu. Era minha tia. Lembro que ela vestia a mesma armadura prateada que lutou em sua última batalha. Seus cabelos brancos estavam presos em um rabo de cavalo como ela sempre usava. A única coisa diferente é que seus olhos estavam completamente negros. Ela partiu para cima da minha mãe usando sua estrela da manhã. Minha mãe gritou para que eu corresse para o quarto. Ela foi junto, pegou sua lança que ficava na parede, disse algumas palavras. Então seus olhos acenderam e ela, ainda um pouco triste, lutou com minha tia e a dilacerou com a lança. Depois ela me pegou no colo e correu para a sacada de onde saltou e voou para o mundo dos homens, como chamávamos. O dia estava nascendo, eu ouvi muitos gritos e vi muitos corpos caindo. Minha mãe me pediu para fechar os olhos e tampar os ouvidos. Ainda me lembro como o céu estava lindo, muito colorido com o nascer do sol. Foi a última vez que estive tão alto. Enfim, minha mãe pousou no chão e correu para dentro de uma floresta. Ela me escondeu dentro de um arbusto e disse para que eu não saísse dali e nem mostrasse minhas asas a ninguém. Era para esperar ela voltar, pois iria ajudar as pessoas. Ela saltou e logo caiu com um astério em cima dela. Mesmo com as folhas quase tampando meus olhos eu o reconheci. Era o meu pai. Ele estava vestindo sua armadura prateada e seus olhos também estavam completamente escuros. Ele fincou a espada no coração dela antes que ela reagisse. Lembro dela colocar a mão no rosto dele e acariciar seus cabelos negros enquanto morria. Eu fiquei paralisada sem saber o que fazer, só conseguia chorar em silêncio. Depois que ela já estava morta, ele saiu de cima dela e voou para longe. Eu me arrastei até ela e vi seus cabelos brancos se tingirem com o vermelho do sangue. Sua pele estava mais pálida do que já era. Seu corpo estava todo frio. Essa foi a primeira vez em que me deparei com a morte e, também, a última vez que vi minha mãe. Lembro de escutar um barulho e correr para longe o mais rápido que eu consegui, até que me deparei com um lenhador que me acolheu.
Ele pensava que era apenas uma garotinha perdida. Como ele e a esposa nunca conseguiram ter filhos, me adotaram, tornaram-se minha nova família, e foi assim que eu sobrevivi. Se não fosse minha mãe ou meu pai adotivo, eu não estaria aqui hoje. Deve ter sido horrível carregar essas lembranças por tanto tempo, disse Eudora. E como você se tornou uma sacerdotisa? Perguntou Frederick. Um dia meu pai adotivo me levou para ir cortar árvores com ele. Eu encontrei um passarinho ferido. Meu pai falou para eu deixá-lo ali mesmo que logo iria morrer. Desde pequena eu acreditava no Senhor dos Céus, então fiz uma oração e o passarinho se curou. Meu pai viu que eu era diferente. Depois disso me levou até o vilarejo de Kailun, onde contou tudo aos sacerdotes. Eles começaram a me fazer perguntas sobre como eu sabia aquelas orações e que eu poderia mostrar quem eu era sem medo, pois estavam ali para me proteger. Foi quando eu me revelei pela primeira vez aos humanos. Os sacerdotes ficaram eufóricos e emocionados. Disseram que eu era um presente do Senhor dos Céus. Tornaram aquilo um segredo, ninguém mais além daqueles que estavam na sala poderiam contar, tendo como pena de morte a punição. O líder dos sacerdotes disse que cuidaria de mim e me ensinaria tudo o que fosse necessário para eu me tornar sacerdote. A partir daquele dia eu morei em Kailun. Meus pais sempre vinham me visitar. Anos se passaram e agora estou aqui. Vocês, meus pais e alguns sacerdotes são os únicos que sabem quem eu sou de verdade. Nós e aqueles bandidos malucos. Lembrou Tess. Foi muito arriscado o que fez. Não. Imagine o preço de um astere vivo. Disse Lars. Só uma pena de suas asas deve valer uma fortuna. Continuou Tess. Eles têm razão. Mesmo antes do massacre, já era um sinal de glória carregar alguma coisa de um astere, mesmo que fosse uma pena. Agora, então, deve ser muito mais valiosa do que pensa. Disse Gaia. Não tive outra escolha. Ou era isso ou deixar Lars morrer. Se eu tiver que pagar o preço das consequências, eu pagarei. Respondeu Helena. Estamos juntas nessa. Não vamos deixar nada te acontecer. Falou Merida segurando uma das mãos de Helena. Obrigada, Merida. Ah, é estranho e libertador ao mesmo tempo. Tenho receio do que podem fazer comigo, mas é muito bom poder ser eu mesma sem me esconder. Suspirou Helena. Eu entendo perfeitamente. Eu ser uma portadora de um dragão é quase um segredo do meu povo. Também, não sei do que as pessoas seriam capazes para conseguir meu poder. Eu deveria me sentir honrada de ter sido a escolhida de Aragorn, mas o peso da responsabilidade que isso veio para mim é muito grande. Todos sempre esperam que, pausou Eudora pensativa. Você faça o certo, porque é o que tem que fazer. Complementou Helena. Na verdade, é o que eles querem que faça, querem que seja uma heroína, que salve o mundo, mas não querem lutar com você, apenas dizem, faça isso ou faça aquilo, porém será que é realmente isso que você quer? Você quer ser uma heroína? Quer salvar o mundo? A vida das pessoas que não são lembradas é muito mais fácil. Elas só esperam que alguém faça algo notável para poderem julgar as conquistas daquela pessoa. Comentou Helena. Te julgam mesmo que faça coisas boas, nunca o insuficiente, e quando faz algo ruim nunca te farão esquecer aquilo. Não importa o quanto você mude e queira fazer coisas diferentes, as pessoas sempre vão te lembrar de quem você já foi um dia. Disse Freya. Eu acredito que as pessoas podem mudar, e, tipo, uma pessoa pode ter sido boa também e em algum momento te dar uma facada nas costas. Para mim o importante é o que a pessoa vai fazer agora. Disse Drew, articulando de forma desengonçada. Suas palavras fizeram Freya, que estava ao seu lado, soltar um leve sorriso. Todos somos capazes de mudar, basta escolher qual caminho seguir. Eu imagino como deve ser difícil para vocês carregar essa responsabilidade. A vida toda eu sempre fiz o que meu pai queria. Eu me tornei um soldado, porque era o que ele sonhava para mim, mas, como a Helena disse, talvez, só estejamos fazendo o que as pessoas acham que é o certo, e acabamos acreditando que aquilo é o melhor para nós. Eu não sei se era essa a vida que eu queria, não sei se sou completamente feliz. Então meu conselho a vocês é, parem de tomar decisões na vida de vocês só porque outros dizem que é o melhor. Pensem por si mesmos. Pronunciou Lars. E eu que não sei o que estou fazendo da minha vida? Perguntou Aldo. Então continue vivendo. Uma hora vai encontrar um sentido para ela. O importante é não desistir de viver. Respondeu Helena sorrindo. O que seria uma burrice? A vida é tão cheia de possibilidades. Já a morte é tão sem graça. É aquilo. Acabou. Não há nada para aprender.
É por isso que serei o homem mais sábio do mundo. Nunca irei abrir mão da minha imortalidade. Concluiu Frederick. Tudo muito bonito o que disseram, mas uma coisa é real, tudo se resume em dinheiro. Você estando vivo ou não, seguindo seus sonhos ou não, sempre vai ter dinheiro envolvido. Se você tem dinheiro pode ter tudo o que quer. Disse Tess. Inclusive, sua felicidade. Também pode comprar isso? Perguntou Gaia. Olha, querida, eu não acharia ruim chorar deitada em uma montanha de moedas de ouro. Respondeu Tess. Mal posso esperar para ter a minha. Sussurrou Tess. Eu já tentei várias vezes mudar essa sua cabecinha oca, mas não adianta, você continua sempre a mesma, gananciosa desde que te conheço. Disse Lars a Tess. E você o mesmo charlatão de sempre, que banco certinho para agradar os pais. Eu já te disse para mandá-los irem para a latrina, mas você também nunca me escutou. Respondeu Tess para Lars. E, Lars, depois dessa eu ia dormir. Disse Drew rindo. Então vamos todos, já está tarde, não é mesmo? Amanhã vamos acordar cedo. Respondeu Lars. Todos se ajeitaram para dormir perto da fogueira. Lars revezou com Drew e Aldo para fazer a guarda. Helena se levantou no meio da noite e caminhou para o meio das árvores. Elas estavam cheias de vagalumes que faziam o copo das árvores parecerem uma pintura de um céu à noite. Por alguns instantes, Helena as admirou. Há muitos anos as pessoas caçavam vagalumes e colocavam inputs para iluminar suas casas à noite. Essa região é muito rica dessas criaturas. Contou Helena enquanto observava os vagalumes ao perceber que Lars havia se aproximado dela. Eles são bem bonitos à noite. Disse ele. O jeito que eles brilham, sempre me hipnotizam. São meus insetos favoritos. Continuou a sacerdotisa admirando os vagalumes. Ela estava fascinada. É melhor eu ir. Disse ela dando alguns passos. Aonde você está indo? Perguntou Lars. Eu preciso me esvaziar, Lars. Não me diga que não posso fazer isso, respondeu a sacerdotisa sendo sarcástica. Claro que pode, só que é meio perigoso entrar na floresta assim. Disse ele meio sem graça. Ela voltou uns passos e parou bem na frente dele. Perto o suficiente para cochichar. Quer que eu faça aqui em seus pés, milord? Disse ela em tom de sarcasmo. Não foi bem isso que eu quis dizer, é que está escuro, disse ele tentando se consertar. Estava tão sem graça que mal consegui olhar para o rosto dela. Eu domino a luz, senhor, nada é escuro para mim. Ao dizer isso ela abriu a mão direita e uma pequena luz se formou. Além do mais os vagalumes podem iluminar meu caminho. Tem razão. Disse ele ainda mais envergonhado. Helena soltou uma leve risada ao vê-lo corar. Fique tranquilo. Eu estou brincando com você, e está tudo bem, será rápido. Se eu vir ou ouvir alguma coisa estranha gritarei imediatamente, e todos poderão me socorrer. E relaxe, você está sempre preocupado se todos estão bem, mas não estou vendo nenhuma criança aqui, todos sabemos nos virar. Então ela saiu e foi para dentro da mata. Fez o que deveria fazer e voltou. Viu? Está tudo bem, ainda estou viva. Disse ela passando por ele enquanto ia se deitar, novamente. Logo voltou a dormir. Pela manhã Helena sentiu uma lâmina gelada encostando no seu pescoço o que a fez despertar. Você. Levante-se, o chefe quer falar com você. Disse uma voz masculina. Helena acordou e viu que todos à sua volta estavam rendidos e amarrados pelos ladrões que antes os perseguiam. No turno de Drew ele cochilou e eles jogaram uma fumaça fazendo com que todos caíssem em um sono ainda mais profundo. Helena se levantou devagar, ainda tentando assimilar o que estava acontecendo. O chefe está vindo, seja boazinha. Disse o mascarado que segurava a espada perto do pescoço dela. Ela viu que alguém caminhava pelas árvores. Sem pensar duas vezes com sua luz arremessou a espada do mascarado em direção à pessoa que se aproximava. No mesmo instante que a espada foi, ela voltou, quase em reflexo. Helena se assustou e a parou no ar. Calma, querida, eu não quero lhe machucar. Disse uma voz masculina. De trás das árvores saiu um jovem alto, com a pele bronzeada. Ele vestia apenas calças. Na parte de cima exibia seus músculos, mas o que mais os impressionou foi ver que ele também possuía duas enormes asas. Se tratava de um astério. Capítulo 12. A fronteira. Ser agressiva não vai lhe ajudar em nada. Só uma ordem minha e seus amiguinhos morrem. Disse o astério. Acho que está o subestimando demais para afirmar isso. Respondeu Helena. Estão todos aqui, né?
Todos menos um. Onde é que ele está mesmo? Perguntou ele em deboche. Helena olhou para os lados e viu que faltava Lars. O que você fez com ele? Perguntou ela em tom sério. Se você quer descobrir, então venha comigo. Em seguida, ele abriu suas asas e saltou. Helena fez o mesmo. Ótimo. Agora quem vai nos tirar daqui? Disse Frederick. Cala a boca, Frederick, ou eles vão matar a gente. Falou Tess. Vocês, dominadoras, acho melhor não tentarem nada ou seus amiguinhos vão morrer. Disse um dos mascarados. Eles colocaram Aldo, Tess, Frederick e Drew em uma carroça. Estavam amarrados sendo reféns. Nessa carroça estava um mascarado e a dominadora da morte. Em outra subiu Eudora, Gaia, Merida e Freya. Junto com a domadora do ar estava Esdras e outro mascarado. Até parece que vão me matar, eu sou imortal, seus idiotas. Murmurou Frederick. Cala a boca, Frederick. Sussurrou Tess com os dentes cerrados e arregalando os olhos. Valeu mesmo, Drew, por nos meter nessa. Continuou. Na outra carroça, Esdras e Eudora se encaravam. Ela estava com um olhar furioso. Enquanto isso as Dailens cochichavam. Que vergonha. Já fomos da tropa de elite de Amon, e agora estamos presas por um grupo de ladrões de estrada. Reclamou Gaia. Tem vidas em jogo, Gaia. Se fosse só a gente seria diferente. Respondeu Freya. Se você quiser que cortem a cabeça de nosso irmão, faça o que quer fazer, mas eu não vou deixar que o matem. Disse Merida. Aldo, sério? Ele sai daquela carroça quando ele bem entender. Aposto que deve estar rindo agora. Ele é louco, tudo isso deve estar sendo divertido para ele. Ele é a menor das minhas preocupações agora. Disse Gaia. Então sua maior preocupação é como está sua reputação por ter sido vencida. Sua arrogância é sua maior fraqueza. Você subestima demais as pessoas porque acha que é invencível, mas não é. Se não fosse por mim e Aldo já estaria morta há muito tempo. Retrucou Merida. Não me provoque, Merida. Disse Gaia. Vai fazer o quê? Brigar comigo? Como faz com Aldo o tempo inteiro? Nós somos mais velhos que você, nem nos respeitar você consegue. Disse Merida ficando brava. Gente, não é uma boa hora para discutir. Disse Freya tentando acalmar as duas. Mais à frente, Helena e Asteri desceram em espaço aberto cercado por árvores, porém nesse espaço só havia terra batida e uma grande rocha na qual amarram o Lars. Ele estava com a boca sangrando, alguns arranhões e hematomas como se tivesse levado uma surra. O Asteri desceu primeiro e Helena logo atrás. Quando desceram o impacto do corpo deles fez levantar uma pequena quantidade de poeira. Você o machucou? Perguntou ela olhando para Lars. Não teria graça se ele estivesse limpinho, e ele é um bom lutador, deu um trabalhinho para o pessoal. Fiquei em dúvida se não era melhor matar ele, mas se estivesse morto você não viria. Respondeu ele fazendo com que Helena ficasse irada cada vez mais. O que você quer de mim? Perguntou, ela tentando se segurar para não se alterar. Apenas te conhecer melhor. Faz muito tempo que não vejo outro de mim, especificamente 20 anos. E você é magnífica, me disseram o que você fez, eu só queria ver de perto seu poder. Solte ele primeiro, e poderemos conversar sobre o que você quiser. Conto minha história de vida inteira se achar melhor, mas solte meus amigos. Não é só sua história que me interessa, não importa muito, sabe, deve ser bem parecida com a minha. Era uma criança ou adolescente qualquer e teve sua raça inteira dizimada e por um milagre sobreviveu, se escondendo entre os humanos. Eu quero saber a extensão do seu poder, eu também posso manipulá-los, sabia? Mas nunca consegui derrotar um exército moribundo inteiro de uma só vez. Isso é impressionante, até mesmo para mim. Não era meu poder, era do Senhor dos Céus. Ele me concedeu. Ele só concede seu poder àqueles puros de coração. Talvez por isso nunca tenha conseguido, porque suas intenções são más. Nesse momento ele soltou uma gargalhada. Eu sou um cara de muita sorte, eu não só encontrei uma Asteri, mas uma Senhora da Luz. Do que você está falando? Quantos anos você tinha no massacre? Se era muito nova, talvez, não deva lembrar, eu tinha 13 anos, me lembro de muita coisa. Quase todos os Asteres podem dominar a luz, Helena. Mas nem todos podem portar o poder de um deus, somente alguns nascem com tamanha resistência, normalmente, têm um treinamento especial, são chamados de senhores e senhoras da luz. Entende agora o quão rara você é?
Não me importo com essa baboseira. Essa sociedade não existe mais. Portanto, para os humanos sou uma pessoa qualquer. É aí que você se engana. Te tornaram uma sacerdotisa. Você salvou uma cidade. Já te fizeram uma heroína. Você não é comum e nunca vai ser. Você já sabe quem sou. Sabe meu nome e do que sou capaz de fazer. Agora solte eles. Não, eu ouvi dizer coisas sobre você. Eu quero ver quem você é. Tão bem, vocês entraram em nosso caminho. Fizeram um de nós prisioneiro. Quase mataram outra. Eu poderia vir aqui querendo vingança. Mas tenho uma oferta bem melhor. Lute comigo. Se vencer, deixo ir embora e dou minha palavra que não nos verá de novo. Se você perder, então iremos nos vingar e não se livrará de nós tão cedo. Eu não vou fazer isso. Eu imaginei que não iria querer, mas tenho uma boa motivação. Então ele foi até Lars e deu soco em sua barriga, fazendo com que Lars cuspisse sangue. Para com isso, ela gritou. Mas eu ainda nem comecei. Respondeu em tom de deboche, quando ele levantou o braço para dar outro soco. Foi arremessado longe, pela luz de Helena. É assim que eu gosto. Disse ele se levantando. Helena jogou outra luz nele, uma atrás da outra, depois o cercou com seu poder, o levitou o jogou com tudo no chão. Ele mesmo caído e um pouco machucado começou a rir. Ainda bem que sou um pouco resistente, senão eu tinha apagado nessa. Disse ele rindo. Então se levantou e jogou uma esfera de luz em Helena, fazendo com que ela caísse a uns metros de distância. Ela não esperava por isso, juntou suas forças para ficar em pé. Enquanto isso as carroças chegaram e pararam para assistir. O que eles estão fazendo? Perguntou Eudora. Ela está lutando pela liberdade de vocês. Respondeu Esdras. Duas lendas vivas lutando, isso é demais, disse Drew. Não vejo no que isso é legal. Olha o tamanho da Helena perto daquele cara. Ele é uma montanha de músculos. O que ela vai fazer contra ele? Perguntou Frederick. Eu já lutei contra dois tipos de Astéres. Tem uns que usam luz, mas só são fortões, e são ótimos em combate corpo a corpo, porém são mais fáceis de se aproximar, e tem aqueles que ficam com os olhos brilhando. Eles são mais difíceis de chegar perto, porque são muito poderosos, mas são bem vulneráveis em um combate corpo a corpo. A Helena é bastante poderosa, mas se aquele cara der um soco nela, ela já era. Explicou Aldo. Helena se levantou, então ele tacou outra esfera nela, fazendo ela ser arrastada para mais uns metros. Senhor, dai-me seu poder, preciso de forças para lutar contra o inimigo. Sussurrou a sacerdotisa. Ela estava bastante fraca, mal conseguia se levantar. Ele vai matá-la se não fizermos algo. Disse Eudora desesperada. Não, não vai, ele só está cansando. Se ele quisesse matar ela, já teria feito isso. Respondeu Esdras enquanto observava a luta. Helena continuou sussurrando suas preces agachada no chão. Até que sentiu seu corpo estremecer, seus músculos ganharam novas forças, suas veias começaram a ficar cintilantes e seus olhos acenderam. O Astério foi para cima ela com outra esfera de luz e ela o jogou para um outro lado do aterrado. Em seguida, voou para onde ele estava caído. Quando pousou no chão a poeira levantou. O Astério parecia bem mais desconfortável com essa queda, pois fora bem mais bruta. Ela baixou, agarrou o pescoço dele com a mão direita e com uma força impressionante o ergueu no alto acima de sua cabeça, quase o sufocando. Depois o arremessou no chão como se ele não fosse nada. Isso aí, Helena, acaba com ele, gritou Aldo. Ela puxou o Astério novamente pelo pescoço e jogou a uns metros de distância. Então caminhou até ele, colocou a mão próxima ao rosto dele e criou uma luz que começou a feri-lo pelo corpo. Então a luz dos olhos dela começou a apagar, e ela caiu em cima dele de joelhos. Começou a perder os sentidos. Ele empurrou o corpo dela para o lado. E, com muita dificuldade, ele começou a se levantar. Então ele se virou para Helena que estava caída. Quando estava prestes a golpeá-la, Lars saltou em cima dele envolvendo seus braços no pescoço do Astério sufocando. Tudo bem. Agora é a hora que a gente faz alguma coisa. Gritou Gaia. Arrebenta logo essa corda, Drew. Disse Aldo. Drew se esforçou ao máximo e conseguiu arrebentar as cordas de um braço. Em seguida, puxou-as do outro. Um mascarado veio para cima dele, mas ele deu um soco na barriga do inimigo que fez ele cair no chão sem os sentidos. Drew pegou a espada dele e cortou as cordas de Aldo e dos outros. Alguém me ajuda, gritou a domadora da morte desesperada ao ver Drew soltando os outros. Um mascarado correu até ela,
Então Gaia bateu os pés no chão e uma quantidade de terra agarrou os pés dele. Todos se soltaram e foram desamarrar as meninas. Aldo, vamos ajudar Lars, rápido. Disse Tess, desesperada. Primeiro minhas irmãs. Respondeu Aldo. Droga. O único que lutou com o Asteri. Sussurrou Tess a si mesma. Vamos, Drew. Gritou. Drew e Tess correram até Lars, que estava com muita dificuldade em resistir ao Asteri. Este logo se soltou dos braços de Lars e o jogou a alguns metros. Enquanto caminhava em direção a Lars, sentiu uma lâmina atravessando sua pele. Era uma faca que Tess arremessou e atingiu as suas costas. Ele atirou com a maior frieza. Então Drew e Tess chegaram a ele. Drew avançou loucamente com a sua espada. O Asteri conseguiu desarmar Drew. Então o jovem deu um soco na esperança de derrubá-lo. Mas não foi isso que aconteceu. O Asteri apenas deu um passo para trás. Em seguida, Drew foi para cima dele e começaram a brigar em socos. Tess chegou a Lars, que estava caído no chão. Vamos, Lars, levanta. Disse ela enquanto o ajudava a levantar. Tess, a Helena precisa de ajuda. Disse Lars ainda bem machucado. Depois a gente ajuda ela, ok? Primeiro vamos sair daqui. Continuou Tess. Ela colocou um dos braços de Lars por cima de seus ombros e começou a se afastar dali. Drew, segura ele, eu já volto para te ajudar. Disse Tess indo embora. Com Lars. Eu tô tentando, mas ele é muito forte, tem uma força sobre-humana. Gritou Drew enquanto tentava assegurar o Asteri. É porque ele não é humano, seu animal. Gritou Tess de volta. Em seguida, conseguiu colocar Lars sentado a uma distância segura. Enquanto isso, onde estavam os dominadores, Aldo vinha se aproximando. A Ana começou a movimentar o ar. Eudora cuspiu fogo em direção de Ana. Esdras, ao ver isso, correu até a amiga e pulou sobre ela fazendo-a desviar das chamas. Essa distração foi o suficiente para Aldo chegar até as meninas e cortar rapidamente as cordas de Gaia que imediatamente cobriu Esdras e Ana de terra. Estes que ainda estavam caídos, ambos ficaram somente com a cabeça para fora. Esdras começou a se mexer dentro da terra. Suas veias começaram a saltar. Oh! Sussurrou Ana. Soltem ele agora ou ele vai se transformar naquela coisa. Gritou ela. As meninas que agora estavam soltas olharam para ele. Esdras começou a cuspir fogo para o alto. Seus olhos começaram a ficar amarelados por completo como de um réptil. Me deixem sair. Disse ele com a voz mais grossa. Ele não consegue controlar direito o dragão dele. Se ele se transformar não poderemos fazer nada. Não dá para negociar com Baltazar. Disse a domadora desesperada. Não deu tempo. A pele dele começou a virar escamas. Seu corpo começou a aumentar de tamanho e em segundos ele estava um dragão completo. Saiu debaixo da terra e voou por cima deles. Esdras. Disse o Asteri quando viu a sombra do dragão voando sobre ele e Drew que até então lutavam. Merda. Ele de novo. Disse Drew. O Asteri deixou Drew de lado e correu até Helena. A pegou no colo e correu para onde estavam as meninas. Corram depressa. Ele gritou. Alguém me tira daqui. Disse Ana desesperada. Gaia trouxe de volta a terra firme e, também, libertou o mascarado que pegou o outro mascarado. Todos correram para dentro da floresta. Drew veio logo atrás. Tess e Lars se esconderam em outra parte mais próxima de onde estavam. Aquela coisa vai nos matar. Disse Frederick. Só temos que trazer o Esdras de volta. A parte difícil é que é impossível falar com ele assim. Disse o Asteri. Não totalmente impossível. Eu posso falar com ele. Eu entendo a língua dos dragões. Disse Eudora. Só conversar com ele não vai adiantar em nada. Aquele dragão só entende a língua do dinheiro. Era assim que conseguíamos negociar com ele antes. Disse Amélia, a domadora da morte. Mas não estou vendo nenhuma pilha de ouro aqui. Retrucou Gaia. Já derrubamos ele antes. Podemos conseguir derrubar de novo. É só montar um bom plano. Pontuou Frederick. Precisamos trazer Esdras de volta à consciência. Para isso precisamos acalmar ele. Disse o Asteri. É uma boa, mas por que não o envenenamos como já fizemos? Perguntou Merida. Isso pode acabar matando Esdras. Não é isso que queremos. Respondeu Ana, a domadora de ar. O que está acontecendo? Disse Helena acordando. Aquele dragão idiota de novo. Respondeu Gaia. Frederick poderia fazê-lo dormir. Pronunciou Freya. Eu? Não, balbuciou o sábio.
Você seria um dos sábios mais poderosos do mundo. Imagina o que não falariam de você depois de derrubar um dragão. Disse Merida. Isso mesmo, eu vou te ajudar a chegar até ele, mas precisamos de uma distração, algo que o confunda. Falou Astério. Que tal uma tempestade de areia? Mas a Dailen ali vai ter que estar disposta a me ajudar. Disse Ana sobre Gaia. Eu ajudo. Disse Gaia. Então armaram um plano, brevemente, enquanto o dragão sobrevoava a floresta. Eudora caminhou até o centro do campo. De novo atrás de mim, irmão. Ouviu Eudora em sua cabeça a voz de Baltazar. Eu já o derrotei uma vez, se não tem medo, vem até mim. Disse Eudora. O dragão foi até ela e desceu no chão onde ela estava. A moça sentiu um medo de arrepiar a espinha, mas não demonstrou nada, como se ele fosse apenas um inseto. Então, você é a criança que ele escolheu? Tão pequena e insignificante, nem sequer é uma guerreira, eu esperava mais de Aragorn. Disse Baltazar. Essas palavras fizeram Eudora estremecer, seu coração acelerou e ela começou a sentir o medo tomar conta de si. Ana e Gaia aproveitaram que o dragão estava distraído e começaram a fazer uma tempestade de areia em volta dele. Este que começou a ficar perdido. Em seguida, o Astério pegou Frederick e voou com ele para cima do dragão. Eles estavam quase a pousar no dragão quando Frederick escorregou, mas Helena o pegou e conseguiu fazer com que ficassem nas costas do dragão. Fizeram de tudo para se permanecerem nela, pois, além da tempestade, Baltazar se mexia. Durma, 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 Frederick começou a dizer baixinho, desesperado. O dragão sentiu a presença deles e irritado, com a situação começou a lançar fogo em tudo à sua volta. Ana e Gaia tiveram que fugir das chamas, então a tempestade cessou. Ele começou a queimar tudo em sua volta na tentativa de matá-los. Morram, vermes. Dizia o dragão. Eudora, que ainda permanecia perto dele, ficou desesperada. Tenho que fazer alguma coisa. O que eu faço? Perguntou a si mesma. Lute. Disse uma voz grave e suave. Aragorn. Disse ela assustada. Poucas vezes havia ouvido sua voz. Lute, Eudora. Continuou. Eu não consigo. Não há nada que eu possa fazer. Disse ela quase chorando. Você é Eudora Eymor, como uma portadora pode ter medo de um dragão? Sabe a diferença entre mim e você? Não. Eu faço o fogo, você o domina. Não é só uma portadora, Eudora, é muito mais do que isso. O fogo corre em suas veias, não tenha medo dele, domine-o. E outra, eu sou o irmão mais velho, sempre fui mais forte. Eudora sentiu seu corpo ferver, juntou suas forças e abriu seus braços. Fogo de todos os lados se unirão a ela como se estivessem sendo sugado pelas suas mãos. O dragão se virou para ele e concentrou suas chamas na portadora. Ela sugou todas para si. Baltazar ficou pasmo, e ficou parado por alguns instantes, o que foi o suficiente para Frederick conseguir o que queria. Aos poucos o dragão foi ficando sonolento até que caiu no chão. Então se reuniram perto do dragão que dormia. Eudora, você está bem? Perguntou Helena indo até ela. Eu acho que sim. Respondeu a moça ainda um pouco ofegante e perplexa com a situação. Foi incrível como enfrentou ele sozinha. Ele soprou fogo em você e nem se mexeu, só ficou ali, manipulando as chamas. Você é realmente incrível. Disse Aldo abraçando Eudora. Fazendo-a sorrir com tamanha empolgação nas palavras do Dailen. Não sabia que podia fazer aquilo, continuou ele orgulhoso. Nem eu. Sussurrou Eudora baixinho. Espero que ele volte à sua forma humana logo. Da última vez ele ficou por tempo demais assim. Disse Ana se aproximando deles. Como o trouxeram, de volta? Só por curiosidade. Esdras meio que não tem controle total sobre ele. Nas primeiras transformações ele conseguia controlar quando virava dragão e quando voltava a ser Esdras, mas nas últimas parece que Baltazar gostou de andar com seu corpo por Domum aterrorizando as pessoas, e ficava complicando para Esdras voltar à sua forma. Conte-me como conseguiram trazê-lo tão rápido. Perguntou Astério. Não sabemos, Eudora estava com ele, ambos são portadores, talvez, o dragão dela tenha o convencido. Disse Lars se aproximando enquanto Mancavais se apoiava em Tess. Sim, é uma boa teoria, amigo. Continuou Astério. Não somos amigos, não pense que eu esqueci o que estava fazendo horas atrás. Já te ajudamos com o menino dragão. Em forma de gratidão vá embora com seu grupo e nunca mais apareça na minha frente, ou eu juro que vou matar um dos últimos Astério de Domum.
disse Lars quase rangendo os dentes de raiva, enquanto se aproximava do Astério. Tem razão, não somos amigos, mas que modos horríveis os meus. Nem me apresentei. Meu nome é Leon, e você tocou em um ponto importante, soldado, que me fez lembrar o que eu vim fazer aqui. Eu posso ser um dos últimos, mas não o último Astério, não por causa da sua bela amiga aqui. Disse ele se aproximando de Helena. Ela é o único motivo de eu estar aqui. Eu não sou do tipo vingativo. Já demos uma lição em vocês da outra vez. Não teria por que voltar a vê-los. Mas quando me contaram quem ela era e as coisas que fez, confesso que fiquei muito curioso para conhecê-la. E hoje estou encantado. Me perdoe pela forma como nos conhecemos. Eu precisava ver com meus próprios olhos do que era capaz. Espero que possa me perdoar e, também, aos meus amigos pelo que fizemos mais cedo. Se meu perdão é tudo que quer, você o tem. Garanto que não me lembrarei de vocês. Agora nos deixem em paz. Respondeu Helena séria. Tem mais uma coisa que eu quero. Não poderia te conhecer e deixá-la ir. Só um tolo faria isso. Você pode se esquecer de mim, mas eu sempre lembrarei de você, Helena. Por favor, case-se comigo. Disse Leon pegando a mão de Helena e deixando todos perplexos. Você está louco. Primeiro aprisiona meus amigos, depois luta comigo e o que fez ao Lars. Acha mesmo que eu me casaria com você depois do que fez? E eu nem te conheço. Eu precisava saber mais sobre você se era realmente poderosa como me disseram. Não estava lutando contigo apenas, mas testando. Respondeu Leon. Isso só prova o quanto você é louco. Respondeu Helena. Me perdoe, como posso me redimir? Indo embora. Já parou para pensar que podemos ser os últimos Astéres no mundo? Poderíamos começar do zero e reerguer nossa raça. Então é por isso que quer casar comigo para reerguer nossa raça. Se depender de mim, nossa raça irá à completa extinção. Em seguida, ela saiu de perto dele pisando firme. Leon decidiu passar um tempo com eles até Esdras acordar. Cada grupo ficou de um lado, ainda com olhar de desconfiança. Frederick e Odor ainda permaneciam junto ao dragão para caso ele acordasse. Lars se sentou em um tronco de árvore um pouco isolado. Ele ainda estava bem machucado. Helena foi até ele e se sentou ao seu lado. Me desculpe por isso, está assim por minha causa. Disse ela a ele. Não tenho por que se desculpar, o importante é que estamos todos bem. Mas você se machucou. Deixe-me ver melhor como está. Disse ela colocando a mão na ferida do rosto dele. Aí, grunhiu, ele, baixinho. Não está tão mal, acho que dá para dar um jeito nisso. Disse ela após analisar cautelosamente a ferida. Não conte a ninguém o que vou fazer agora. Disse ela soltando um breve sorriso. Lars arregalou os olhos e engoliu em seco. Tudo bem. Ele disse. Helena colocou a mão direita sobre o lado do rosto dele que estava machucado. Então, fechou os olhos por alguns instantes. Lars sentiu a dor se esvaindo. Ficou apenas paralisado observando sem saber o que estava acontecendo. Pronto. Está bem melhor, agora. Disse ela abrindo os olhos e tirando a mão do rosto dele. Lars passou a mão pelo rosto e não sentiu nenhum arranhão ou inchaço. Você também cura? Perguntou ele pasmo. Sim, mas não sou tão boa como Frederick. Ele gosta de se sentir especial. Então vamos deixar que ele seja nosso único curandeiro, tudo bem? Certo, pode deixar. Não vou contar a ninguém. Ele também socou bastante sua barriga. Deve estar com hematomas. Disse ela. Logo em seguida, colocou a mão no abdômen dele. Lars ficou meio sem jeito. Não sabia o que fazer. Ela fechou os olhos e concentrou seu poder nele. Pronto. Acho que deve estar melhor. Se ainda sentir algo é melhor falar com Frederick. Está bem, obrigado. Disse ele ainda um pouco pasmo. É melhor descansar um pouco. Temos um longo caminho pela frente. Disse ela se levantando. Antes de irmos, o que vamos fazer com eles? Disse Lars apontando com a cabeça para outro grupo que estava do outro lado mais distante. Você não vai se casar com ele, não é? Não sei o que vamos fazer com eles, mas não irei me casar com ninguém. Se ele não fosse um louco e não tivesse nos atacado seria diferente sua resposta. Não sei, por quê? Quer saber? Sei lá. Só por curiosidade, os sacerdotes não se casam. Sim, uma boa parte prefere se dedicar apenas ao Senhor dos seus e servir as pessoas, mas alguns também se casam. Não há nada de errado nisso. Assim, entendi. E você já pensou nisso? Na verdade, eu já me casei. Ah, legal. Isso é muito
Lars ficou procurando palavras para disfarçar sua surpresa misturada com decepção. Você é jovem, eu não imaginava que... Eu sei, eu era bem jovem quando me casei, tinha apenas 20 anos. E ele aceitou bem você fazer esta viagem. Porque é um pouco perigoso. Está basicamente arriscando sua vida, continuou ele ainda gaguejando. Tenho certeza de que Pietro estaria aqui comigo. Disse ela com a voz triste. Lars percebeu a tristeza no olhar dela, se levantou imediatamente e tentou confortá-la. Desculpa. Eu não queria fazer você se sentir mal, prometo nunca mais tocar nesse assunto. Está tudo bem, eu posso falar sobre isso. Então eles se sentaram e ela começou a contar. Há 3 anos, eu tive um sonho. Nele, meu marido Pietro era assassinado em um ataque. Havia muitos gritos, e muitos do meu vilarejo eram mortos. Nessa época estava acontecendo uma onda de saques em cidades e aldeias vizinhas por ladrões armados e violentos. Eles estupravam mulheres e matavam os homens nas aldeias, um grupo bastante perigoso. Então as aldeias pediram nossa ajuda para proteção, porém quando tive esses sonhos aconselhei a não ir, pois morreriam. Eles seguiram meu conselho, e seguimos nossa vida normalmente. Certo dia, eu estava na plantação e senti algo subindo pelo meu corpo como um arrepio me avisando que algo estava acontecendo. Eu corri para onde Pietro e alguns homens estavam. Normalmente, eles levavam as ovelhas e o gado para pastar. Pietro tinha acabado de fechar a porteira, eles haviam acabado de chegar, quando ele me viu de longe e sorriu. Então atrás deles aparecem os saqueadores. Eu gritei para que eles corressem, como estavam. Desarmados não tinham como lutar, então correram. Enquanto fugiam os saqueadores atiravam flechas em suas costas e cabeças. Eu corri em direção a Pietro. Enquanto ele vinha ao meu encontro tomou uma flechada nas costas que atravessou sua barriga. Mas ele continuou a correr. Depois outra atravessou seu peito. Então ele começou a andar devagar. Logo veio a terceira flecha e atravessou um pouco acima do peito quase chegando no pescoço. E o fez cair de joelhos. Nesse momento, eu finalmente o alcancei e me ajoelhei junto dele. Ele apenas olhou para mim com seus olhinhos puxados cheios de lágrimas e me deu um último beijo. Ainda me lembro do gosto da sua boca cheia de sangue. Depois ele caiu no meu peito. Eu queria curá-lo, mas em seu corpo já não havia mais vida. Eu comecei a chorar. Tudo aconteceu tão rápido. Algo se apoderou de mim. Não sei explicar, mas senti um poder como nunca senti antes. Quem viu diz que meus olhos brilhavam como estrelas. Os saqueadores que vinham a meu encontro atirando com seus arcos foram envoltos em luz e ficaram suspensos no ar saindo de seus cavalos. Disseram que até suas flechas ficaram paralisadas no ar. Então eu ergui os braços e os saqueadores se ergueram. Quando fechei meus punhos eles se estilhaçaram no ar como se fossem gravetos. Depois eu desmaiei. Acordei no outro dia. As pessoas do meu vilarejo estavam gratas dizendo que eu as salvei, pois eles poderiam ter feito algo bem pior se eu não tivesse os parado. Mas eu ainda me culpo pela morte de todos. Foram 13 pessoas do meu vilarejo incluindo Pietro e 9 saqueadores. Eu nunca quis ser violenta, mas acabei matando-os, e não consegui salvar aqueles que eu amava, mesmo fazendo de tudo para impedir que meu sonho acontecesse. Eu falhei. Nesse momento a voz de Helena já estava embargada. Eu não quero falhar de novo. Estou angustiada por dias. Dizem que meu dom é uma bênção, mas para mim é uma maldição. Eu estou com medo. As mãos dela estavam tremendo. Lars, ao vê-la naquele estado, a abraçou. Não se preocupe, aposto que o Senhor dos Céus está vendo seu esforço, e independente do que acontecer, lembre-se que não é sua culpa, ok? Obrigada. Disse ela com os olhos cheios de lágrimas. Do outro lado, Esdras logo foi voltando à sua forma humana. Frederico e Eudoro cobriram. Agora que ele já voltou à forma humana, será que você dá conta caso ele acorde? É que estou, digamos, um pouco apertado. Disse Frederico dando uns pulinhos. Você quer fazer xixi? Perguntou Eudora. Eu não usaria esse termo chulo, mas digamos que sim. Respondeu Frederico. Pode ir, eu fico com ele. Disse Eudora. Então o sábio saiu correndo para o meio da mata. Por uns instantes Eudora observou Esdras dormir. Não parecia um monstro ou um homem de personalidade rude como ele havia demonstrado ser nos últimos dias. Ao abrir os olhos, Esdras viu Eudora olhando para ele. O sol batia nos seus cabelos, negros, e faziam com que alguns fios brilhassem em tons castanhos, assim como seus olhos que ficaram em tons mais claros, quase em tons amarelos como 2 joias de âmbar. Eudora tinha traços leves e delicados como uma bonica de porcelana. Por uns instantes Esdras a contemplou.
Você está bem? Perguntou ela. Sim, estou. O que aconteceu? Você se transformou de novo. Eu machuquei alguém? Machuquei você? Perguntou ele preocupado. Não, felizmente, conseguimos te parar antes que algo pior acontecesse. Eu não gosto muito quando ele assume o comando, sempre acabo ferindo alguém. Não era isso que você gostava de fazer? Porque você não me parecia nenhum tipo de herói quando te conheci. Indagou ela. Não exatamente. A gente faz o que pode para sobreviver, só que quando ele está no comando ele sempre quer mais. Existem tantas formas de sobreviver nas quais não precisa extorquir ou ferir ninguém. E você é o portador dele, ele não seria nada sem você, pode domá-lo, assim como nossos antepassados fizeram. Por acaso consegue domar perfeitamente seu dragão, menina de Ignes? As coisas são diferentes para você, teve um lar, uma família, sempre alguém para te ajudar, aposto. Que na sua cidade você é uma celebridade, nunca passou necessidade, não sabe o que é viver nas ruas, o que é sobreviver de verdade. Essas palavras fizeram Eudora se calar por alguns segundos, então de cabeça baixa ela falou. Sempre há uma escolha, todo mundo sempre tem uma escolha, não importa para qual caminho esteja indo, mesmo que ele seja uma estrada de mão única, ainda se tem a escolha de voltar para trás e escolher outras direções. Se não gosta do caminho que está trilhando, então pare e volte, mas nunca ponha a culpa no mundo ou nas pessoas pelas suas escolhas. Antes que Esdras falasse alguma coisa, Ana veio e agarrou seu pescoço com seu braço esquerdo como uma brincadeira de amigos. Estou atrapalhando alguma coisa? Perguntou Ana. Não, está tudo bem. Respondeu Esdras. Independente do que estejam fazendo, Leon está chamando, e sua garota de cabelos brancos também. Disse Ana olhando para Eudora. Eles se levantaram e se juntaram aos dois grupos que estavam todos reunidos. Então, já se decidiu a respeito da minha proposta, Helena? Perguntou Leon. Eu nunca vou me casar com você. E quero nossos cavalos de volta. Respondeu ela. Que cavalos? Perguntou Leon em sarcasmo. Vocês armaram uma emboscada para sumir com nossos cavalos. Agora quero eles de volta. Já ajudamos você com o dragão. Eram para estar queimados agora. Se não vai nos devolver os cavalos, então nos dê uma de suas carroças para que possamos seguir viagem em paz. Continuou a sacerdotisa. E se eu não quiser, o que vai fazer? Lutar conosco? Já provamos 2 vezes que vocês não têm a menor chance. E vocês também têm um dragão, vão voando nele. Indagou Leon. Helena se aproximou de Leon e sussurrou em seu ouvido. Se você chama de prender pessoas enquanto elas dormem de luta, não tem ideia do quanto covarde e imbecil você é. Então ela colocou a mão na nuca dele e continuou. Eu poderia explodir sua cabeça agora mesmo e logo depois a dos seus amiguinhos, mas não vou fazer isso porque você vai me dar aquela carroça e nunca mais vai ver meu rosto ou de qualquer um de nós. Estará livre para fazer o que quiser, depois eu não ligo, mas não me obrigue a escolher a primeira opção. Garota, eu gostei ainda mais de você. A carroça é a sua, podem ir quando quiserem. Respondeu Leon.